todos, bem-vindos ao Best of the Month do mês de junho de 2024 da App Medical Portfolio. O meu nome é Mário Santos, que com o Ricardo Ladeiras Lopes e o João Sérgio Neves formamos a equipa científica deste projeto, aqui reunida, para discutirmos os 3 artigos publicados no mês de junho a que resolvemos dar mais destaque na Medical Portfolio. Hoje teremos a discussão patrocinada pela Bial de um 4º artigo muito interessante sobre o que nos revela sobre o prognóstico de um doente uma simples prescrição de diurético densa, mas este será discutido no final. Olá Ricardo, olá João. Olá Mário. Olá Mário. Ricardo, vamos começar por ti. Que artigo divulgado em junho consideraste que os utilizadores da nossa app não podiam de todo perder? Bom, como sei que alguém que está aqui nesta discussão gosta muito de ensaios neutros, hoje fiz questão de trazer um ensaio clínico neutro. Eu vou falar-vos de um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, realizado em Espanha, e que teve como objetivo avaliar o papel da atorvastatina na progressão da dilatação da aorta ascendente e calcificação da válvula aórtica em doentes com bicuspidia aórtica. Este estudo foi publicado na Circulation. Estamos a falar de um estudo que incluiu 220 doentes com válvula aórtica bicúspide, uma média de idades de 46 anos, 20% mulheres. A mediana do diâmetro da aorta ascendente no início do estudo era de 41 milímetros e praticamente metade dos doentes já tinham cálcio na válvula aórtica, portanto, no início do estudo, isto quantificado por TAC sem contraste. Foram randomizados para o braço de intervenção, para o braço ativo, que consistiu no tratamento com atorvastatina 20 mg uma vez por dia, ou para o braço controlo e seguidos durante 3 anos. O endpoint primário foi a variação do diâmetro da aorta ascendente, não tendo havido uma diferença significativa entre os grupos. Estamos a falar de um aumento de aproximadamente 0,6 a 0,7 milímetros. Adicionalmente, também não houve diferenças significativas entre os dois grupos no aumento do score de cálcio da válvula aórtica, nem nos parâmetros funcionais da válvula. A única diferença foi mesmo no colesterol LDL, teve uma redução de 30 mg por decilitro no braço ativo. Ricardo, obrigado por trazeres este estudo. A realidade é que, exceto no contexto de tratamento da insuficiência cardíaca associada à doença valvular, ainda não tínhamos discutido aqui, no nosso podcast, nenhum tratamento farmacológico que de alguma forma interferisse com a história natural da doença valvular cardíaca. Estavas à espera de um resultado diferente? Eu gostava muito que tivéssemos um resultado diferente, mas na minha opinião já não estávamos a contar com ele. E aqui focando-me na estenose aórtica, este é um exemplo claro da dissociação que existe entre a evidência básica e de translação, que é depois relativamente corroborada com estudos observacionais, e depois o crivo final dos ensaios clínicos randomizados. Ou seja, apesar de haver múltiplos estudos observacionais que demonstram de uma forma ou de outra, com os testes estatísticos mais ou menos sofisticados, que é possível alterar medicamente a progressão natural da estenose aórtica, não há nenhum ensaio clínico randomizado que o confirme. Sendo que este estudo olhou para doentes com bicuspidia aórtica e, portanto, que tem efetivamente uma aceleração deste processo de deterioração valvular. Há aqui 3 outros estudos que importa referir e que já olharam para este problema no passado. Há um ensaio chamado PROCAS, que é um ensaio clínico randomizado realizado na Holanda, com 63 jovens adultos com estenose aórtica congénita. No braço ativo estavam medicados com rosuvastatina 10 mg, foram seguidos por aproximadamente 2 anos e meio, sendo que também foi um ensaio neutro. O endpoint primário foi a variação na velocidade máxima do fluxo transaórtico. Há também o Astronomer, 269 doentes com estenose aórtica, o braço ativo, rosuvastatina 40 mg uma vez por dia. Endpoint primário, a progressão da gravidade da estenose aórtica ao fim de 3 anos e meio, em média, também um ensaio neutro. E o ensaio CIS, aqui 1873 doentes com estenose aórtica assintomática, o braço ativo foi medicado com simvastatina 40 e ezetimibe 10, um follow-up mediano de 4 anos. Este ensaio mais focado em eventos clínicos, não tanto apenas na componente valvular e de estenose aórtica, mas o que se conseguiu perceber é que
o braço ativo, medicado com simvastatina e ezetimibe, teve uma redução de eventos isquémicos, decorrente da redução da LDL, obviamente, mas não dos eventos relacionados com a válvula aórtica e da própria progressão da doença. Relembro uma das frases das guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia de doença valvular. Não há qualquer terapêutica médica que consiga alterar a história natural da estenose aórtica. Isto deve preocupar-nos e motivar-nos a pensar de que forma podemos no futuro fazê-lo de forma farmacológica, e eu espero, sinceramente, que até num curto prazo tenhamos novidades. Muito obrigado, Ricardo. Mário, que artigo é que nos trazes este mês? Então, hoje trago um artigo que nos dá respostas muito interessantes à pergunta: quem é que são os doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada com NT-proBNP normal, portanto, abaixo dos 125 picogramas por mililitro? Que é uma pergunta que hoje não é fácil responder, porque os ensaios clínicos randomizados mais recentes, para assegurarem uma taxa de eventos elevada, colocam como critério de inclusão o NT-proBNP. Portanto, nós já não vemos estes doentes nos ensaios clínicos mais recentes. Estes dados do estudo que trago vêm do ensaio iPreserve, que testou o irbesartan versus placebo na insuficiência cardíaca, que exigia um diagnóstico moderno de insuficiência cardíaca, portanto, com sintomas, sinais de congestão, ecocardiograma, e que, no caso dos doentes com classe funcional NIA 2, um dos critérios era haver uma hospitalização prévia nos últimos 6 meses por insuficiência cardíaca com fração insuficiência cardíaca descompensada, e por isso é um estudo que nos permite formar convicção que, de facto, estes doentes com NT-proBNP normal tinham insuficiência cardíaca. Esta é uma população sempre desafiante, não é? De insuficiência cardíaca, nomeadamente insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, e portanto interessa-nos ao máximo conhecê-la melhor. Quais são os principais resultados deste estudo? Então, eu diria que há 3 principais resultados que merecem a nossa atenção. O primeiro é que 1/4 dos doentes que foram recrutados para o iPreserve tinham um NT-proBNP normal. E, portanto, o que significa que atualmente, por questões metodológicas, ao estudarmos apenas ou ao recrutarmos apenas doentes com NT-proBNP mais elevado, que vão ter mais eventos naqueles anos de follow-up dos ensaios, nós estamos a negligenciar o conhecimento sobre uma parte muito relevante da insuficiência cardíaca, de doentes com insuficiência cardíaca do ponto de vista epidemiológico. 1/4 neste ensaio em particular. O segundo aspecto é que, na linha de estudos prévios, este subgrupo de doentes com insuficiência cardíaca, mas com BNP normal, tendem a ter mais mulheres, a ser mais jovem e a ter um índice de massa corporal mais elevado. E alterações ecocardiográficas são anormais, mas são menos exuberantes do que os doentes com BNP elevado. O aspecto muito curioso deste ensaio é que, em termos de limitação funcional, ela era bastante significativa e era similar aos doentes com BNP elevado. Portanto, este é um aspecto muito interessante que este artigo nos traz. Em terceiro lugar, este subgrupo de doentes, de facto, o BNP comporta-se como um marcador de risco, porque eles apresentaram, apesar de terem insuficiência cardíaca, terem uma limitação funcional significativa, apresentaram uma incidência de hospitalização bastante inferior aos doentes com elevação de BNP. Isto é, cerca de 5% aos 5 anos versus 20% aos 5 anos dos doentes com elevação do BNP. Mário, este é um estudo muito interessante e eu acho que tem algumas implicações clínicas que eu gostava que tu discutisses por um ponto que até na minha prática clínica já começo a sentir. Há um movimento grande para, na diabetes, nós rastrearmos a insuficiência cardíaca com o uso de peptídeos natriuréticos, e várias das sociedades têm vindo a recomendar utilizar este marcador com regularidade para nós identificarmos precocemente os doentes com insuficiência cardíaca. O que é que estes dados nos dizem para a prática clínica e tendo em conta estas recomendações crescentes?
Bem, essa é uma questão muito interessante, não só no rastreio de diabéticos, mas também no diagnóstico de IC de doentes com obesidade e que se apresentam com sintomas de dispneia de esforço. A primeira implicação que implicação clínica que este trabalho nos dá é relembrarmos que existe insuficiência cardíaca com BNP normal. E por isso, no contexto apropriado, ele tem um valor preditivo negativo muito elevado, mas no contexto clínico apropriado, quando tudo o resto, todas as outras peças do puzzle estão presentes, a presença do NT para o BNP normal não deve excluir esse diagnóstico. Esse é um aspecto importante porque estes doentes, de facto, este ensaio clínico, a metodologia do ensaio clínico permite-nos, de facto, convencer-nos que estes doentes são doentes com insuficiência cardíaca. A segunda implicação, e tem um pouco, vai um pouco ao âmago da tua questão, é que estes doentes têm necessidades clínicas diferentes dos doentes com BNP elevado. Tendo a mesma doença cardíaca, provavelmente numa fase mais precoce, e aí o rastreio, nós vamos apanhar doentes numa fase mais precoce, que já lhes determina uma limitação funcional muito significativa, têm um menor risco de hospitalização. Portanto, a forma como eu interpreto estes dados é, de facto, esta população de doentes que tem mais mulheres, mais obesidade, ecos não tão alterados, têm insuficiência cardíaca, mas numa fase da doença em que já há o preço a pagar em termos de limitação funcional, mas em que o risco de hospitalização ainda é mais baixo do que numa fase mais avançada, quando o BNP está mais elevado. E, portanto, nesta fase da doença, a nossa intervenção deve-se focar nesse outcome específico, na funcionalidade, na qualidade de vida e tentarmos antecipar o que aí vem. Portanto, são dados que, de facto, nos fazem pensar em diferentes contextos clínicos. Obrigado, Mário. João, passo-te agora a bola. Queremos saber qual o artigo a que resolveste dar o destaque hoje. Este mês trago um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine sobre a utilização de tirzepatide em doentes com obesidade e apneia obstrutiva de sono. É conhecido pela sigla SURMOUNT ou SA, portanto, do programa SURMOUNT, e aqui especificamente para os doentes com apneia obstrutiva de sono. E esta publicação é um desenho interessante porque engloba 2 ensaios clínicos paralelos que vêm procurar responder às necessidades de 2 populações com apneia obstrutiva de sono que atualmente não conseguem atingir os objetivos. No primeiro ensaio incluído nesta publicação, são selecionados indivíduos que não estavam a receber tratamento com pressão positiva, e portanto o CPAP ou APAP, que é habitualmente utilizado para o tratamento da apneia de sono, que não estavam a receber porque ou recusavam ou toleravam. E no segundo ensaio, estamos a falar de doentes que estavam a receber a terapêutica, mas que mantinham um índice de apneia de sono por polissonografia significativos e que, portanto, também não estavam a atingir os objetivos. O endpoint primário foi a modificação do índice de apneia e hipopneia e, obviamente, também foram avaliados múltiplos outros endpoints secundários relacionados com a variação do peso, com questionários de qualidade de vida e com outros fatores de risco que estão frequentemente presentes nesta população, que não nos podemos esquecer que é uma população que também tem um muito alto risco cardiovascular. João, os análogos de GLP-1 habitualmente não dão ensaios neutros, mas gostava de saber então quais são os principais resultados do estudo. Mário, não podia estar a adivinhar de melhor forma, porque este ensaio claramente não é neutro. Portanto, o que se viu foi uma redução muito significativa do índice de apneia e hipopneia, quer no primeiro estudo, quer no segundo estudo. O que observamos é que o número de eventos no início, num e noutro estudos, rondava os 50 eventos por hora, que é uma carga muito significativa de doença, sendo que, quer num estudo, quer no outro, o tratamento com placebo reduziu cerca de 5 eventos por hora a gravidade da doença, por assim dizer. Quanto ao tirzepatide, no primeiro estudo reduziu em 25,3 eventos por hora e no segundo 20,0 eventos por hora. O que quer dizer que estamos a falar de uma redução para quase metade do número de eventos por hora que encontramos com o tratamento com tirzepatide. É importante também falar da magnitude de redução de peso, portanto, tirzepatide é altamente eficaz a reduzir
o IMC e houve uma redução de 18% no grupo de tirzepatide e de 2% no grupo de placebo, e muito importante, os questionários de qualidade de vida mostraram outcomes reportados pelos doentes significativamente melhorados com tirzepatide do que com placebo. Como dizia o Mário, os análogos de GLP-1 não nos habituaram a ensaios neutros, o que em si também é um desafio. Ou seja, tantos ensaios positivos, nomeadamente em doenças e em situações que de alguma forma também são interdependentes entre si, não é? A diabetes, a obesidade, a apneia do sono. O que nos exige sentido crítico a tentar depois compartimentar e perceber exatamente as implicações clínicas de cada estudo e de que forma é que vamos implementar aquela evidência na prática clínica. Em relação a este estudo em concreto, João, quais são as implicações clínicas que podemos retirar? Ricardo, é muito curiosa a forma como tu pões em perspectiva este estudo, porque eu acho que é exatamente isso que nós temos que começar a pensar sobre os fármacos para tratamento da obesidade. Também recentemente, por exemplo, foi publicado um estudo sobre doentes que tinham patologia osteoarticular do joelho ou da anca, também com tirzepatide, e que o tratamento também melhorou muito significativamente as queixas e a qualidade de vida que estes doentes apresentavam. E quando nós começamos a olhar como um todo para a globalidade destes estudos, nós não estamos a ver mais do que em vários atingimentos de órgão-alvo, se assim lhe quisermos chamar, o impacto da reversão da obesidade. E durante muitos anos nós vimos estudos que em diferentes escalas já nos mostravam um benefício significativo de múltiplas doenças, fosse a diabetes, fosse a hipertensão, fosse mesmo a apneia obstrutiva de sono, ou até novamente a patologia osteoarticular de joelho ou de anca, com intervenção intensiva para perda de peso. O problema é que no longo prazo o impacto da intervenção no estilo de vida na perda de peso tende a ser modesto, porque há uma grande tendência para reganho de peso após a perda de peso. E o que realmente esta nova geração de agonistas de GLP-1 ou terapêuticas derivadas com agonismo de múltiplos receptores nos traz é a possibilidade de atingir reduções de peso que não são comuns com a intervenção no estilo de vida, ou seja, uma redução de 20% é muito difícil de atingir exclusivamente com a intervenção no estilo de vida e, potencialmente, pelo menos os dados que temos até 1 ano e meio, 2 anos, sugerem-nos que este benefício é sustentado enquanto os doentes estiverem a fazer a terapêutica. E, portanto, realmente, quando nós olhamos para esta população e vemos indivíduos que tinham obesidade e que tinham uma complicação muito claramente associada à obesidade, eles já estavam dentro das indicações dos fármacos e atualmente estes fármacos estão aprovados para quem tem um IMC acima de 30 ou um IMC acima de 27 com uma comorbilidade associada à obesidade. E, portanto, o que isto nos vem mostrar, e o que é importante também que nos mostre, é o que é que nós podemos esperar a nível de benefício quando o doente tem uma comorbilidade ou uma complicação grave associada e que não está controlada. Mas, acima de tudo, deixa-nos uma mensagem e vem somar um pouco alguns dos estudos que também já discutimos aqui no nosso podcast, que é a necessidade de tratar a obesidade. E, portanto, em doentes que as medidas de estilo de vida não chegam, infelizmente, começam a existir novas intervenções. Já tínhamos a cirurgia bariátrica, que muitos dos doentes que foram incluídos neste estudo podiam também ter sido submetidos à cirurgia bariátrica e que também existe evidência de estudos observacionais, mas uma melhoria também importante da apneia do sono. Mas, quando pensamos numa questão de escala, e obviamente com questões difíceis relacionadas com o preço dos fármacos, mas uma terapêutica farmacológica consegue sempre chegar a um número maior de doentes e provavelmente o futuro da obesidade vai passar por uma utilização mais frequente de tratamento farmacológico. Obrigado, João. Foram, sem dúvida, 3 importantes artigos, a que juntaremos agora à discussão de um 4º artigo intitulado de Loop Diuretic Therapy with or without heart failure impact on prognosis, publicado no European Heart Journal. Este estudo observacional, feito na região de Glasgow, mostra que a maioria dos doentes a quem foi prescrito furosemida não tem o diagnóstico formal de insuficiência cardíaca. Mas, independentemente de um doente estar a fazer furosemida, de ter ou não o diagnóstico formal de insuficiência cardíaca, esse doente, quando traz essa prescrição, quando traz esse medicamento na saquinha de medicamentos à consulta, mostra que tem pior prognóstico, isto é, morrem mais ou são mais hospitalizados por insuficiência cardíaca. E, portanto, o principal resultado desta análise destes dezenas de milhares de doentes que foram analisados, informação que foi analisada de uma população da região de Glasgow, é
principal resultado, a principal mensagem deste artigo. E eu considero este artigo muito interessante por dois ângulos de análise, um ângulo conceptual e outro clínico, prático. É interessante do ponto de vista conceptual porque em medicina nós precisamos de saber o que vai acontecer ao doente que temos pela frente. Caso contrário, não lhe conseguiremos nunca fazer a proposta terapêutica de seguimento mais adequada. E para responder a essa necessidade de prevermos o futuro, investimos milhões na procura da melhor forma de estratificarmos o prognóstico, seja com scores clínicos, que depois validamos em múltiplas populações, seja com biomarcadores de imagem, biomarcadores bioquímicos, seja agora com os painéis multimarcadores em que recorremos a técnicas ómicas, seja mais recentemente com inteligência artificial. Portanto, essa é uma necessidade da medicina atual, e desde sempre, aliás, que é uma condição para que a nossa prática seja adequada e de qualidade. E este estudo, no meio desta complexidade dos estudos de prognóstico que temos assistido neste momento, fornece-nos uma heurística, isto é, uma regra muito simples, que não nos consome recursos, mas que tem um grande poder explanatório do futuro sobre o doente que contém essa prescrição. Diz-nos que o simples ato de prescrever furosemida no passado, tenha sido feito por nós ou por outro colega, portanto, esse simples ato contém uma informação muito rica do ponto de vista prognóstica, que não deve ser desvalorizada, aliás, deve ser integrada na prática clínica. E este estudo ainda tem mais importância porque dos dados de estudos observacionais, de real world data e também creio, da nossa experiência clínica, há muitos doentes que estão a fazer Lasix, a furosemida, sem saberem porquê e sem um diagnóstico formal de insuficiência cardíaca, que é a grande indicação para um doente fazer furosemida. E, portanto, acho este estudo, de facto, muito interessante, que nos traz, de facto, que nos faz pensar sobre esta questão em particular. Este estudo é muito interessante porque nos faz pensar neste tema, que é um tema muito difícil porque é muito difícil de perceber onde é que está a causa, onde é que está o efeito, e nós, muitas vezes no dia a dia, quase que encaramos a prescrição de um diurético, neste caso a furosemida, quase como uma atitude um bocadinho leviana, não é? Prescrevemos o diurético, às vezes ainda sem sabermos bem o que se está a passar. Mas isto acaba por ser uma chamada de atenção, porque apesar de nós sabermos que no contexto de insuficiência cardíaca não há nenhum tipo de impacto em termos de modificação de prognóstico, não é? Estamos classicamente habituados a olhar assim para os diuréticos na insuficiência cardíaca, mas vemo-lo aqui como um marcador de risco quase de uma população que está a fazer este tipo de fármaco. Como é que podemos integrar esta informação, Mário, e de que forma é que estes resultados podem influenciar a nossa prática clínica? Então, eu acho que eles influenciam reforçando uma recomendação que já existe, não é? Os doentes devem estar a fazer medicação com um racional, se possível com boa evidência por trás desse ato de prescrição, e, portanto, o que este artigo nos diz de uma forma muito clara é que da próxima vez que estivermos na consulta com um doente sem história de insuficiência cardíaca, mas que, estando a enumerar a lista de medicação habitual, aparece a furosemida, nós sabemos, à partida, que é um doente mais grave do que aquele que podíamos eventualmente estar a percepcionar. Porque, de facto, a sinalização de pior prognóstico da presença de uma caixa de furosemida no saco de medicação é evidente neste estudo, mesmo ajustando para tudo o que é possível ajustar. Portanto, a percepção de gravidade sobre aquilo que vai acontecer ao doente à nossa frente deve surgir-nos. E depois, olhando para esta associação entre furosemida, estar a fazer furosemida e prognóstico, há dois contextos, duas explicações que são acionáveis, isto é, que nos devem levar a agir. A primeira é o subdiagnóstico. O doente está
a fazer furosemida porque tem insuficiência cardíaca e alguém no passado já encontrou sinais de congestão e ficou convencido que tinha insuficiência cardíaca, iniciou essa medicação e o doente sentiu-se melhor e, portanto, a medicação persiste. Mas não tem ainda diagnóstico. Qual é o problema com esse doente? É que ele tem um diagnóstico e tem uma doença, a insuficiência cardíaca, e não está a usufruir das terapêuticas modificadoras de prognóstico. E nesse caso, nós devemos ir à procura do diagnóstico, ir à procura dos sintomas, dos sinais no exame objetivo e do BNP, do ecocardiograma. Por outro lado, esta associação pode ser causal, isto é, o pior prognóstico pode estar a ser causado pela furosemida quando prescrita num doente que não tem indicação para tal, não tendo insuficiência cardíaca. E, portanto, aí nós também temos que, ao excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca, retirar a furosemida e dessa forma, nesta hipótese, neste segundo contexto, estarmos também a melhorar o prognóstico do doente ao retirar o elemento que lhe está a piorar a trajetória prognóstica. E, portanto, acho que é um estudo observacional que não vem dizer nada de novo, mas são dados muito robustos que reforçam uma recomendação que já existe e nos relembram que furosemida igual a pior prognóstico, que devemos ir à procura de diagnóstico de insuficiência cardíaca. Se ele estiver presente, devemos acrescentar as restantes terapêuticas modificadoras de prognóstico. Se ele não estiver presente, devemos discutir com o doente a suspensão deste fármaco. Bem, e por hoje é tudo. Podem encontrar o link para estes 4 artigos nas notas do podcast e também na app Medical Portfolio. Da nossa parte, vamos continuar a levar-vos semanalmente os artigos e updates mais relevantes em medicina cardiovascular, diabetes e obesidade, para em conjunto conseguirmos implementar a melhor evidência na prática clínica. Agradecemos os vossos comentários e sugestões para podermos melhorar a app e os podcasts. Obrigado e até breve.